Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast, esse espaço criado aqui para ouvir e falar, conversar com empreendedores, líderes, gestores, gente que faz a roda girar, gente que inspira outras pessoas, e acho que hoje a gente vai ter realmente pessoas que inspiram outras pessoas a empreender, a investir, a gente vai falar sobre isso depois. Olha, inspirar não sei, mas que elas já fizeram uma bagunceira aqui dentro, cara. E o pessoal não está nem vendo elas não agora, tá nem né? vendo. Mas daqui a pouco elas vão aparecer e vocês vão saber de quem que a gente está falando. Antes de mais nada, quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde do Que Nunca do YouTube. Aproveita para acionar a sineta, porque com ela o celular vai te avisar de quando novas entrevistas forem publicadas. Elas são publicadas sempre terça e quinta-feira às 7 da noite. Mas se você acionar a sineta, o YouTube vai fazer esse papel para você. Fica tudo muito mais fácil. E também siga Antes Tarde do Que Nunca no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, em qual plataforma você quiser, para ver e ouvir, na realidade, ver no Spotify, né? Porque agora tem vídeo no Spotify também, mas para ouvir quando e onde bem entender, fica bem mais fácil. Lavando louça. Eu sempre falo lavando a louça, que é o meu caso. É o teu hobby. É o meu hobby, é lavar a louça e ouvir o podcast. Mas dirigindo, na academia, enfim, quando quiser, pode ouvir as mais de 200 entrevistas que a gente fez aqui nesses 2 anos praticamente, né, Rafa? É isso aí. Vou falar dos patrocinadores rapidamente. Obrigado à ProWay, para mim uma das maiores escolas em tecnologia. Pai e mãe de um programa chamado Entra 21, que já foram mais de 7 mil desenvolvedores. Tá pensando em mudar a carreira, tá querendo uma carreira nova, conversa com a galera, com o time da ProWay, que certamente vai encontrar um espaço ou alguma carreira nova ou até a melhoria da tua própria carreira. Eles são especializados em tecnologia, mas tem muitos outros treinamentos lá, como moda, marketing, design de interiores, design, se não me engano, cara, né? a gente já teve Muita muitos coisa. convidados através deles, assim, é muito, muito legal esse trabalho que eles fazem e é rápido, né? Um treinamento rápido que faz essa transformação. Obrigado demais em nome do Guilherme, da Nayara e também do Sérgio Tomil. Uma é uma escola e a outra é uma fábrica de software. Para mim, a Premier Soft é uma das melhores empresas para te construir a tua tecnologia. Conversa com eles, são a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, daqui de Blumenau. Então, se você está pensando em fazer um aplicativo novo, melhorar um processo, qualquer coisa que a tecnologia pode influenciar, conversa com esses caras. Eles são muito bons no que eles fazem. Acabaram de inaugurar uma sede maravilhosa lá perto no Forstad. No Forstad. E são impecáveis em todos os produtos que eles entregam. Também tem um programa chamado Outsourcing. Você já tem um squad, né? Uma galera que desenvolve tecnologia dentro da sua empresa. Você aluga desenvolvedores com eles e devolve limpinho, pintado e vistoriado para eles. Obrigado demais aí, Premier, em nome do Rodrigo e também do JP. A Isidoro Automóveis, na realidade, a 8ª maior loja do Brasil, uma loja que está completando quase 40 anos de vida, sabe que se vende muito carro lá, mas eles compram também. Então tá pensando em comprar, está pensando em vender o seu carro, dar na troca de algum apartamento, num carro zero, vai no isidoro.com.br que eles vão até você para avaliar o seu carro. Agora também, eles estão em um péssimo lugar, que é lá na BR-470, mas agora, por tanto eu reclamar aqui nesse microfone, eles montaram uma loja no centro da cidade, na rua 7 de setembro, onde quem tem mais de 80 anos era a Casa Royal ali do lado. Exatamente, em frente ao Rui Memblau. Exatamente. Então, eles também estão em Jaraguá, Itajaí e Navegantes. Mesmo assim, se você não tiver em uma dessas áreas, vai no isidoro.com.br que eles vão até você. Obrigado ao seu Isidoro, ao Fernando também por apoiar esse projeto. E aqueles que nos cercam aqui, que estão aqui sempre. O David, obrigado aí. Tem mais de 200 pessoas aqui atrás, vocês não veem, cara. Cada pontinho de luz desse é uma pessoa. Obrigado a CRW, né, que é tecnologia para seu evento. Pensa que você vai fazer um evento, se comunicar através dele, né, e a comunicação, o seu evento sai feio, sai ridículo, sai zoado. Não faz isso, é a sua marca que está falando dessa forma. Conversa com a CRW que certamente eles vão dar um upgrade aí no seu evento e a sua marca vai falar da forma com que ela deveria, com tecnologia e com inovação. Obrigado demais, David, Kleber, todo o time da CRW aí que mês a mês vem nos apoiando e ajudando aí a promover e trazer um projeto até de forma muito mais bonito. AMP também, né? Eu quero agradecer também os 2 apoiadores, que são a AMP, que é a nossa casa, que deixa um espaço incrível do estúdio aqui para nós, e também a Economia SC, que
todo dia tá postando lá conteúdo do podcast. Replicado, né? Ou seja, Replicado. além de estar nos nossos canais, está também na Economia CC, tem uma coluna lá só com Exatamente. as entrevistas do Exatamente. Antes Tarde do Que Nunca, né? Com quem? Agora elas estão sérias. Agora estão sérias Estavam nada. rindo até Eu agora. quero ver como é Com que eu quem vou a gente tá fazer, falando? porque se eu quiser fazer uma entrevista, uma pergunta para Camila, as duas vão tentar. Bom, Ih, complicou. é. São duas Camilas que estão com Chama a de gente hoje. Dutra ou de De Dutra ou de Teles. Teles, exatamente. Duas Camilas com a gente hoje, então. A Camila Teles está aqui mais pertinho da gente, a Camila Dutra também. As duas são fundadoras do Eu Conecto, um movimento de empreendedorismo feminino. Acho que posso dizer assim, né, dessa forma, né? Claro. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui e contar um pouco, não só do Eu Conecto, mas contar um pouquinho da historinha de vocês também. Acho que é importante a gente resgatar todo esse caminho, né? Como é que surgiu? Na realidade, eu sei que surgiu faz pouco tempo o Eu Conecto, né? Tem 2021, se eu não me engano, foi a criação dele, né? Por que vocês criaram isso? Qual foi a motivação? Vai lá. Vamos lá. Eu e a Camila, a gente estava sempre acompanhando eventos, happy hours de tecnologia, de inovação, e sempre a gente encontrava, de forma majoritariamente, homens nesses ambientes. E isso sempre trouxe uma inquietude pra gente, que, poxa, deve ter outras inquietas que se incomodam um pouco com isso, que querem fazer negócios, e a gente entende que tem uma certa barreira de mulheres de fazer network, de ir em eventos, sempre tem uma série de pontos, eu vou sozinha, eu vou com quem será que eu vou conhecer? Então, as mulheres, elas criam sempre uma questão, antes de estar lá, do que a gente se jogava nesses eventos e queria conhecer quem estava lá. E a gente conversando, a gente falou, poxa, é uma coisa que nos incomoda, vamos então conectar outras inquietas. E aí surgiu o Eu Conecto, que no primeiro encontro não tinha nem nome, foi um almoço que a gente fez em Florianópolis. E nesse almoço a gente falou, vamos chamar algumas pessoas do nosso Que vocês convívio. conhecem, claro. Vamos ver no que vai dar. Foram 17 mulheres, falando de governo do estado, grandes empresas, startups. A gente falou, realmente, elas estão com essa necessidade muito forte de estar se conectando com esse movimento. E a gente se olhou e falou, vamos continuar. Porque eu acho que tem mercado para... E aí o Eu Conecto, ele começou em setembro de 2021. Ano passado a gente completou um ano, um evento com mais de 100 pessoas no Canto da Lagoa. Que legal. E aí foi o primeiro evento com homens participando. Sempre Vocês com só deixaram os mulheres. homens participar A gente também, deixou, então. porque eu acho que além de você conectar mulheres, é importante também você abrir espaço para homens a estarem também disseminando essa mensagem. Sempre no palco exclusivo de mulheres. Isso é uma questão muito forte nossa. E existem muitas mulheres capacitadas, com grande potencial, mas por muitas vezes a principal pessoa que é elas não têm essa confiança. Então, o Eu Conecto, ele é um movimento, um grupo que, além de incentivar, quer promover o palco para essas mulheres. Hoje a gente é mais de 400 mulheres de todo o país, então foi um movimento que foi engajando muito rapidamente e criou uma proporção que, no início, nem eu e a Camila, a gente tinha essa ideia que ia gerar. E hoje a gente é abordada por diversas pessoas, empresas, até missões internacionais para a gente estar levando essas mulheres a um outro nível, a um desenvolvimento, tanto autodesenvolvimento, que a gente já fez missão em liderança, como também projetos específicos para mulheres, realmente cada vez mais tem essa conversa em pauta. Mas o que a gente pode fazer com o nosso grupo, né? O que a gente pode desenvolver nelas, o que a gente pode abrir de pautas que... Basicamente, a gente fala, vamos fazer negócio, vamos fazer dinheiro. Aqui não é um grupo para brindar champanhe, Sim. que virou até esse rótulo agora. Sim. A gente quer fazer negócio, a gente quer fazer dinheiro, a gente quer ajudar uma ou outra. É um networking, no fim das contas, é mais ou menos isso. Exatamente. A gente sente muita falta desse networking feminino, porque quando... E eu digo por mim, quando alguém pede uma indicação, normalmente a gente pensa em homens. Eu, que sou da área jurídica, a gente sempre pensa em advogado. No mundo corporativo, a gente sempre fala os adjetivos no masculino. Então, a gente trouxe essa rede de networking para a gente começar a indicar mulheres. Para a gente começar ali dentro, trazer esse negócio e mostrar para elas que o mundo corporativo, de fato, é para quem quiser estar lá. E muitas vezes as mulheres, elas só precisam de alguém que olhe e fale, sério que tu não fez isso ainda? Eu não sei se eu consigo. Eu falei, não, mas eu tô vendo que tu consegue claramente. Então tá, então eu vou fazer. Como é que funciona? Vocês
promovem eventos periódicos que reúnem todo mundo? Tu falaste que tem mulheres do Brasil inteiro, né? Ou seja, isso é feito online. Como é que funciona exatamente? Qual é o cronograma de vocês agora para 2023, por exemplo? Vamos dizer assim, o planejamento, né? A gente tem diversos programas, tá? Ano passado a gente teve uma imersão. Esse ano a gente vai ter um curso, sempre pensando na capacitação dessas mulheres, transformando elas, trazendo elas para dentro do mercado de trabalho. Dia 21 de março a gente tem um curso de capacitação com uma trainer internacional dos melhores cursos do Deu Carne Brasil. Ela era trainer lá e hoje ela tem a marca dela própria. Provavelmente no final do ano ainda não está certo, mas provavelmente a gente vai fazer uma missão internacional para os Estados Unidos para a gente ver o mercado corporativo lá e também ter essa troca com mulheres empreendedoras de lá. A gente tem dia 20, né, de fevereiro, dia 20 de janeiro a gente teve um encontro online, uma conectada lá do Mato Grosso, ela deu um encontro online, uma capacitação para todas as conectadas do Brasil. Então, a gente tem tanto encontros presenciais, isso seja aqui em Blumenau, a gente tem uma rede muito forte aqui em Blumenau. Legal. Elas já tiveram encontros em Floripa, São Paulo, Porto Alegre. Então, a gente tem encontros presenciais e online. No fim, parece um movimento que sem um dono, né? Ele vai se transformando e vai criando células e aquelas células vão se transformando também. É isso? Faz sentido? Faz sentido, Legal. porque é exatamente isso que a gente quer. A gente não quer botar... a gente quer expandir e deixar as mulheres que elas sejam independentes. E, assim, é uma reclamação minha, a gente tem a SC Angels e é um grupo, cara, majoritariamente masculino. Eu ia perguntar isso pra ti agora. Quando elas falaram que só tem homem nesse universo, doido, assim, né? é só homem. Acho que deve ter uma, sei lá, talvez duas mulheres. Estou falando num mundo 30. 140. Hã? 144. Caramba! Então, eu até vou olhar agora para ter certeza. Mas como faz, assim, até para nós, homens, né? Como é que a gente consegue mudar isso? Eu acho que aí eu acho que é talvez, não sei, um erro no nosso DNA, eu não sei o que é isso. A gente às vezes esquece de convidar as mulheres e assim, eu falo muito isso e talvez na prática eu não faço. A mulher é 10 vezes melhor do que o homem, sempre. Tu pode botar ela em qualquer função, ela é 10 vezes melhor do que o homem na maioria delas. Então, por que a gente não pensa na mulher? Antes de vir para a história de vocês, mas isso é algo dentro e meu, assim, é uma consultoria de graça. Historicamente falando, esse ano a gente completa 100 anos de direito ao voto. Mulheres. Então, se for pensar na existência do Brasil como um todo e 100 anos, tu tem um período muito curto ainda. Então, historicamente, a gente conversa bastante com o grupo. A gente está quebrando muitas barreiras dessa geração minha e da Camila para cá. Se eu vou pensar nas nossas avós, elas tinham ainda a estrutura familiar do marido ser o provedor e a mulher os filhos. E a gente vem um pouco para nossas mães, seguir um pouco, começando no mercado de trabalho, aquela necessidade de algumas profissões mais específicas, professoras, tendo algumas... E a gente vem para a nossa geração. A geração da mulher no mercado de trabalho, redução de quantidade de filhos, aumento de separação e divórcio. Como que a sociedade... Então, assim, não é uma questão... E aí o movimento do Eu Conecto, a gente fala bastante. Ele é um movimento feminista. Ele é um movimento realmente feminino, que a gente quer trazer muito essa discussão para a roda de todas as pessoas. Porque a linha é muito tênue, às vezes, para trazer um assunto, ele se tornar um pouco... Ou um tabu, ou algo realmente que as pessoas não vão dar muita abertura. Então... É um estímulo cada vez maior que as pessoas como um todo podem fazer para as mulheres. Uma mulher ser empreendedora. Desde o início, né? Se for olhar, os brinquedos das crianças têm uma separação, o desenvolvimento deles. Então, ali você já pode perguntar, que faculdade você vai querer fazer? Vamos num evento de network? Vamos numa missão internacional? Vamos num happy hour? Começar a levar o mundo como um todo. Não sendo do homem ou não sendo das mulheres. Então, isso eu acho que eu e a Camila, a gente tem muita similaridade, porque a gente nunca separou. Eu vejo muito das nossas famílias, assim, não teve uma separação. Não, isso é pra... Não, se me pergunta... Eu convivi com muitos homens na minha vida inteira, então sempre assuntos do mundo masculino sempre foram do meu mundo, porque eu queria estar inclusa. Então, sempre aprendi muito de futebol, sempre fui muito competitiva, joguei todos os esportes. Então, não me via com a historinha de tipo, não, tu não vai jogar aqui, não.
me diz como que joga isso aqui para eu ser a melhor de todas. Então, eu acho que tem esse lado muito forte do polo masculino, das mulheres do Eu Conecto. A gente fez um dia essa missão de liderança, a gente fez algumas perguntas. E o polo masculino de todas era muito forte. Porque essa geração ainda constrói uma postura, às vezes, mais firme para tu ter respeito, para tu ganhar espaço. E aí a gente vai conciliando com a feminilidade. Então, foi final do ano passado, né? A gente fez a nossa consultoria de imagem, já falando de uma conectada. Porque eu sou de Florianópolis, mudei para São Paulo, sendo super transparente, foi super na época do Book Rosa. Book Rosa. E aí eu não queria que as pessoas percebessem a minha... Eu tinha 23 anos, nova, e eu falei, não, eu quero que as pessoas percebam o que eu falo, não o que eu tô vestindo. E aí agora, com 27 anos, eu fiz uma consultoria de imagem e tô usando rosa hoje. É uma coisa que, gente, não tava no meu guarda-roupa profissional, tinha muitos anos. E eu falava, será que... Então, eu acho que a maturidade vai levando. Tu tá num grupo com energia feminina te ajuda bastante. Mas eu acho que, voltando à tua pergunta, Rafa, é sempre tá estimulando e levando as mulheres para qualquer tipo de ambiente que você esteja fazendo negócios também. Existe muito uma separação hoje em dia. Vamos falar de investimentos, né, que você falou. Eu trabalho com investimento em startups. E diariamente, hoje mesmo, acabei de sair de uma reunião, eram 10 pessoas, eu e mais uma mulher. Então, o que a gente conversa sempre? Eu sei que eu tô no movimento ainda, que eu tenho que abrir a porta, ela vai fechar. Mas eu tenho que inspirar outras mulheres ainda abrirem a porta sozinhas para chegar um momento que a porta vai estar tanto tempo aberta que alguém vai botar uma pedrinha e vai estar mais fácil vai ficar entrar. aberto o tempo todo, no caso. Exato. Então, a gente está ocupando os nossos lugares nas mesas. Ainda tem uma série de questões que, por isso, eu conecta muito forte. A gente quer capacitar essas mulheres para dizer, você tem capacidade de estar sentada nessa mesa. Então, eu converso com muitas mulheres, conversando com elas para se tornarem investidoras, para se tornarem empreendedoras, mas tem ainda uma série de olhares que elas precisam ter internos e de sociedade também, confirmando aquilo para isso acontecer. Para mim, Mas caiu uma a ficha construção. agora, né? O homem, ele é abusado. Com capacidade ou não, ele senta naquela mesa, né? Exato. E a mulher, ela não. Ela se percebe e diz, eu acho que eu ainda não estou preparada para essa mesa. Ela quer se preparar antes, né? Acho que essa é uma grande diferença de modelo mental, né? O homem é tolo mesmo, ele até ingênuo, às vezes, de estar numa mesa que ele não deveria estar sentado, né? E a mulher, não. Ela primeiro, ela faz faz todo sentido. Primeiro, ela se coloca na situação, não, cara, eu acho que eu ainda não posso estar ali. E isso é errado, né? Ela deveria estar ali apanhando também, de certa forma, né? Exatamente, Rafa. Existe um clichê que dentro do mundo do RH, as mulheres elas só se candidatam para uma vaga quando elas são 100% qualificadas para a vaga. Em contrapartida dos homens, quando eles são 60%, eles só vão testar. Já tô ali. E esse eu vejo que é um dos motivos. E eu vejo também que, assim, a gente quer ser muito, assim, não, eu não posso estar ali, eu não quero estar ali. Mas trazendo para o mundo masculino, eu acredito que a gente precisa, a gente não, vocês enquanto homens, se questionar de tipo assim, quantas mulheres tem na minha equipe? Mas não é só na minha equipe, porque é muito fácil tu colocar uma mulher na recepção, uma mulher na faxina, uma mulher para te servir. Agora, quantas mulheres estão num cargo de poder? Quantas mulheres são CEO? Tá, Camila, mas assim, vamos lá, dentro da SC Angels, provavelmente tem como é que a gente vai entrar, de que forma vai entrar. Tá, Camila, eu não tô conseguindo mulher. Quais são os teus requisitos para entrar dentro da SC Angels? Eles não são pautados muito nessa parte masculina? Tu reflete qual que é a... percebe, né? Tu O Rafa reflete... já vai chegar agora, vai começar a rever tudo que ele tem em Tu relação Não, a tô lembrando, tem umas Angels. 10 aqui. Graças a Deus, eu tô começando a fazer uma reflexão. Tu reflete qual que é a realidade de fato feminina? Como é que ela pode contribuir? Muitas vezes tu quer o mesmo cheque para um homem e para a mulher. E eu não tô te falando que a mulher não tem o poder aquisitivo. Mas na maioria das famílias, ela divide isso com o homem. Muitas mulheres, elas não cuidam da sua vida financeira. Então, ela não vai ter um cheque do mesmo tamanho de um homem que cuida da vida financeira. Então, é essa flexibilização para que a gente tenha mais mulheres dentro das nossas redes e, de fato, a gente mude a diversidade. Porque um olhar de uma mulher para uma startup é diferente do homem. Concordo. Então, tu vai conseguir diversificar muito mais a tua carteira e abranger muito mais Até ser mais assertivo, né? Exatamente. Porque a mulher tem uma visão naquilo que é mais importante numa startup, que é nas pessoas.
E a mulher tem essa visão, né? Ela, por algum motivo, eu não sei qual louco que vocês são, é que vocês, cara, vocês olham as pessoas de forma transparente, né? Vocês conseguem encontrar aquilo que a pessoa é ou não é. Então, acho que faz sentido o que tu falou, assim. E pensando até no histórico, né? A gente ficou tanto tempo, eu acho que no background das coisas, e pra gente levantar a mão e falar alguma coisa, pra gente tomar partida, é porque a gente tem muita certeza daquilo. Claro. E falando de investimento também, até hoje ninguém consegue ter uma base limpa de número de investidoras, porque muitas fazem investimento com seus maridos. Entendi. Então é um processo ainda que elas estão incorporando para daí ter, por isso que tem vários grupos de anjos, de mulheres investidoras que estão se unindo para tomar a decisão realmente de forma autônoma. Então é um processo, eu acho que é uma construção, mas vem também diariamente dos homens e da sociedade no geral de trazer essa pauta, de discutir, de mostrar realmente que negócios também são para todas as pessoas, que a gente tem que... por que alguns temas eu lembro que era sempre... E existe ainda muito no Estado, enfim, no Brasil como geral, principalmente no Sul, né? Aquela divisão, eu sempre brincava, né? O churrasco, né? Quem fica na frente ali do churrasco são os homens. Sim. E as mulheres ficam mais na cozinha. Fazendo eu sempre fui a rebelde. maionese, fazendo, né, Eu sempre fui a rebelde. Homem fofoca de um jeito, mulher fofoca do outro, né? Então fica Eu chegava com a minha cerveja e ficava na frente. Então, assim, já é uma quebra, né? Tu já quebra a roda Sim. que tá formada. Se perguntam se eu... E é inconsciente, né? É inconsciente, A gente vai fazendo naturalmente como se fosse a coisa mais Mas é natural muito da vida. estrutura, porque minha mãe nunca Claro. foi de Camila, vem cá. Então eu nunca também. Hoje eu aprendo, às vezes, algumas coisas, absorvo, mas gosto muito desse mundo de negócio, eu quero entender o que eles estão fazendo, aluguel, renda fixa, como é que eles. Então, assim, eu acho que é também de dar abertura e perguntar: o que tu acha? Tu já pensou nisso? Tu tem outras rendas além do teu trabalho? Questionamentos que às vezes a gente quer trazer cada vez mais para o mundo feminino também. Quando vocês incluem homens nessa história, né? Vocês incluem eles com qual objetivo São exatamente? garçom. Eles são só garçom, eles vão lá pra servir. Pra servir, né? Calma. Era uma Terceira boa... Guerra Mundial foi aplicada aqui. E como é que é feita a seleção? Ou seja, os convites, né? Que se vocês pensam quem são as pessoas que podem entrar aqui, quem são os homens que podem ajudar, de certa forma, né? Esse movimento e tudo mais, né? Como é que funciona isso, essa relação com A eles? gente hoje, dentro dessa caminhada que a gente teve um evento e os homens participaram, porque eu vejo que é muito importante a gente incluir os homens para eles verem uma realidade à parte. Normalmente, quando a gente tem eventos, quantas mulheres sobem no palco? É 50-50? Provavelmente não. E daí, se a gente olha para a população brasileira, a gente tem mais mulheres. Então, mulheres. isso não é representado. Então, é também mostrar para eles que isso é possível. É mostrar para eles que, olha, tu fez um evento, no teu evento 80% era homem, e ele vai me olhar e vai falar assim, tá, mas eu não achei profissional. Eu falei, onde você procurou? Na sua caixinha de Lego de homens? Porque se for lá, eu entendo que não tem achado. Agora, se tu olhar para uma mulher e falar, olha, eu quero fazer um evento, eu quero uma mulher foda na área de marketing, na área de RH, eu quero trazer mulheres, ele consegue. Então, a gente traz muito os homens que querem, de fato, participar, porque a maioria deles levanta a bandeira, mas eles não querem participar, sentar na plateia, ele quer sentar no Mas palco. como assim? De forma velada, Sim, entendo, né? entendo. É assim, eles não falam abertamente, mas a Claro. gente sente que, olha, que convite é esse? É pra ir no palco? Eu falo, não. É pra sentar pra na assistir. plateia e assistir. Então, é neste caminho, a gente não tem nenhuma briga, nem nada disso, de tipo, homens não são bem-vindos, homens são muito bem-vindos como convidados. Então, a gente mudou um pouco mais o paradigma que a sociedade muitas vezes impõe pra gente. É muito louco, né? Porque eu, por exemplo, tenho um conflito interno. Ao mesmo tempo que eu vejo que, obviamente, vocês foram subvalorizadas o tempo todo, a gente sabe disso, né? Hoje, por exemplo, a minha mulher mesmo, quando ela me conta, ela tem um sócio, e quando vai numa reunião com o sócio, não é raro a pessoa tá falando só com ele. Ela pergunta e o cara responde para ele. É loucura isso, ou seja, né? Não tem sentido nenhum. E, ao mesmo tempo, eu acho chato, sabe? Eu trabalho numa rádio agora de manhã cedo e a gente estava falando da nova delegada regional, por exemplo, que vai assumir aqui o posto. Pela primeira vez, uma mulher vai assumir o posto de delegada regional da Polícia Civil. Aí o meu colega de bancada ainda falou assim, mas que chato ter que dizer que é a primeira mulher.
Por que a gente tem que dizer que é a primeira mulher? Se é a nova delegada. Se é mulher ou não é mulher, isso pouco importaria, né? Mas ainda importa, né? Ainda importa porque ainda tem um caminho a seguir e é isso que eu falei com ele, assim, né? Então é muito louco, assim. Eu queria entender um pouquinho de vocês, da cabeça de vocês, assim, se eu estou errado, se tem um modus operandi, vamos dizer assim, ou um mindset que a gente tem que adotar para justamente incluir e trazer as coisas na sua equilíbrio, no seu equilíbrio, na sua equidade, né? É que existe também dentro, né, uma coisa que não tem como tu tirar, a estrutura animal. Né? Então, quando tu pega a estrutura animal, né, somos animais. A gente pode até se achar um animal um pouquinho diferentinho, mas a gente é animal. Na estrutura animal, a gente busca algumas coisas como um animal. Então, os nossos hormônios, né, são vinculados a algumas coisas. Caçar, né, se replicar e assim vai. E a mulher é cuidada. Eu acho que essas coisas também interferem, eu acho que no dia a dia. Né? A mulher, ela tem, até por isso que ela, na minha opinião, ela é muito mais inteligente, porque ela tem milhares de coisas para resolver e o cara só tem que ir para fora e não morrer. Né? Esse é mais ou menos o caso. E então, resolve tudo ao mesmo tempo. Né? Eu acho que isso estrutura muito também, às vezes, a nossa cabeça de se fechar em quadrados, e eu acho que esse estímulo que tu falou, que é quebrar isso já desde o início da infância, de estimular, de dizer, não dar a cozinha, né, pra menininha e a ferramenta pro menininho, de estimular business e negócio. Porque no fim, a gente é seduzido por aquilo que a gente mais gosta, e o mais gosta tem a interferência da infância. Né? Tipo assim, eu amo falar de negócio, eu odeio falar sobre nada. Sabe aquela historinha de falar sobre nada? Mas é porque desde a infância o meu pai me carrega no carro falando sobre negócio o tempo todo. Então esse estímulo que eu acho que é o que tu falou que vai fazer essa diferença. Né? Desculpa, cortei. Eu vejo que é exatamente esse caminho. A gente vai quebrar isso daqui pra frente. Eu tenho a pequena Antonella de 4 meses e vou trazer 4 meses. Não, ela tava grávida fazendo palestra lá em Lages. É verdade. E a gente vai trazer isso para as nossas crianças, mas eu vejo que a mudança é hoje. Né? A gente tem que quebrar esses paradigmas. Eu falo muito, eu tenho um irmão mais velho que ele já quebrou bastante na nossa criação, é se questionar. Eu faria isso com a minha filha, eu faria isso com a minha mulher. Eu gostaria de ser tratado assim. E quando tu fala da tua experiência que a tua mulher te passa, eu passo isso porque eu tenho um sócio grandão que impõe postura assim. E normalmente, esses dias eu tava numa reunião, daí eu fiz um questionamento dele. Não, eu tô falando com o Pablo. Eu olhei, sorri. Pegou a tua Glock, deu 2 tiros na cabeça e foi embora. E daí eu só mandei pro Pablo, eu falei, a proposta dele vai ser duplicada de valor. E agora a gente tem outras maneiras. Antigamente eu brigava, hoje não tem problema. E daí, é claro que muitas vezes o Pablo tem que se impor e fala, olha o questionamento que tu tá me perguntando, a Camila vai falar. E daí, normalmente, é aquele silêncio na sala, eu falo. E tem vezes que a gente também não entra pra briga, Sim, só não vale a pena, né? Não vale a pena. Então, é aquele questionamento. São aqueles homens que, de fato, querem se questionar e querem participar dessa mudança. Porque essa mudança não é se vai acontecer. Está acontecendo, existem números de que mulheres precisam estar em cargos de poder. E vocês convidam homens que têm já essa vertente, tipo, já tá, né, já tem né? Eu nunca vou receber esse convite. Já está se preparando, que é mais fácil, né, convertê-lo, não é converter. Converter foi ótimo. Não é converter, mas é convencê-lo, né? É que assim, eu acho que ou não, pega os caras mais machão mesmo. É um movimento, vamos botar na... é igual qualquer coisa até, vamos pensar no algoritmo, tá? Se tu tá tendenciando já a estar próximo daquilo ou gostar daquilo, vai ser automático, você vai se aproximar disso. Normal. Então, quantos Rafael Silvas ou o Punch a gente conheceu, eu e a Camila, e não bateu? Não teve. Mas teve alguns que passaram nossa vida e falaram, meu Deus do céu. Lages foi uma das que veio, né, convites realmente do governo de Santa Catarina, falando, vocês vão pra lá, a gente quer vocês lá, porque é um movimento que a gente precisa compartilhar isso. E aí, como você fala da primeira delegada, ainda assim a gente é convidada por ser um movimento de mulheres, que tem mais de 400 mulheres. E a palavra representatividade ainda é importante, porque a gente está construindo histórico. Sim, exato. Eu quero, e eu brinco bastante, tem a Tonton, né, que a Cami falou, mas eu sempre falo, a história hoje e as lutas diárias que eu compro ou não compro, todos os dias do meu trabalho, da minha vida,
é para minha neta conviver em um mundo diferenciado. Uhum. Infelizmente, eu vou ter que ouvir, às vezes, algumas buzinas no meio da rua. Vai ter que aguentar ainda. Ouvir algumas coisas, assim, na reunião. Mas eu tento me cercar de pessoas. Isso é muito importante. Eu acho que esse recado bem para as mulheres, assim. Se cerquem de pessoas que valorizem o teu potencial e te instiguem a ser mais do que você já é ou que você acredita ser. Então, assim, o ciclo que você trabalha, você é a média das 5 pessoas que você mais convive, né? Você trabalha muito mais hoje do que a gente convive com as pessoas que a gente ama. Certamente. Então, assim, eu sempre trabalhei em um ambiente masculino, mas que eram homens que me incentivavam e me direcionavam muitas vezes a palavra. No caso, quando eu estava ouvindo o homem, não, essa é a resposta da Camila. Não, é isso, é com a Camila. E isso. E tá tudo bem. Porque a gente tá constantemente ouvindo isso. Por isso eu falei, a linha tênue de ser louca e chata, ela é muito invisível. Então, às vezes eu comento com a Camila, em alguns momentos, sorri e abana. Em alguns momentos a gente, infelizmente, pra gente estar sentado em algumas mesas, tem algumas situações que a gente ainda tem que jogar um pouco de jogo de cintura e ter falar questões pontuais quando são realmente necessárias. Sim. Ouvir para quem quer ouvir, de fato, é importante. A gente não tá aqui para mudar o mundo e abrir a cabeça de quem é cabeça dura. Então, a gente quer, com o nosso movimento de botar 100 pessoas no evento, só mulheres naquele palco, eles falaram, uau, que mulheres, que poder, que conteúdo de qualidade, que entrega. Aí, realmente, peraí, faz sentido. Quem são essas Camilas? Qual que é esse movimento? E aí você traz essa curiosidade. E eu acho que realmente, diariamente uma preparação, diariamente a gente tá se capacitando, né? Que a gente conversa muito. Como o Rafa às vezes falou, às vezes o cara tá na mesa sentado, ele fala umas abobrinhas, a gente pensa, meu Deus, e eu às vezes tô aqui pensando, formulando uma palavra, e o cara abriu a boca. Então, a mulher, ela tem uma preparação, ela tem uma... Sim. É difícil uma mulher, se é importante para ela se jogar do nada. Não, a gente tem uma preparação prévia, ela pensa... Porque, como eu falei, como é histórico, tanto, né? A gente ficou muito tempo na plateia. Então, quando ela vai pro palco, ela tá muito bem articulada, ela vai ter um estudo prévio daquilo, ela não vai falar coisa na cabeça dela. Então, assim... estimular realmente cada vez mais, trazer mulheres para esse meio e, por muitas vezes, dar a chance delas se capacitarem. Eu tive chances, então acho que é muito importante também, de tu ver, às vezes, uma mulher que tá querendo oportunidades, tu dá aquela oportunidade para ela e ela se desenvolver. Isso é muito importante, porque dificilmente, às vezes, na casa dela, em ambientes que ela conviveu, ela teve essa abertura. Então, é importante a gente... abrir portas, né, para outras mulheres e elas se desenvolverem também nesse meio. E o palco, ele é assustador, né? Seja para mulher ou seja para homem, né? E quanto mais tu abre, mais chance tu dá das pessoas. Mas o homem finge bem, né? O homem, eu acho que ele tem uma capacidade de fingir melhor. A mulher, ela fica mais... Eu não sei te dizer. Eu digo pra ti que assim, o homem vem estimulado a estar no palco há mais tempo. Então, acho que essa diferença de estar mais palco há mais tempo... É mais essa representatividade que a Camila falou. Então, tu vê mais homens no palco, tu fala, cara, aqui é o meu lugar. Sim. E as mulheres nem sempre... A Dani da Paytrack, né? Tipo, cara, ela é estimulada no palco desde 1814. Assim, cara, o palco... parece que ela nasceu ali, sabe? Então, acho que é um pouco disso, assim, estimular a pessoa a ir pela primeira, segunda, terceira vez, na quarta ela tá tirando aquilo de letra. E eu concordo contigo, eu acho que ela vai muito mais preparada do que o homem, né? O homem vai um pouquinho mais despreparado que a mulher, na minha opinião. Até pela arrogância que o homem, no final, tem. Mas eu quero perguntar, como é que vocês chegaram até aqui? A gente não tá indo na história de vocês. Então, a gente simbolicamente tira o E-Conecto daqui. Cara, o que essas Camilas fizeram para poder falar tanto assim sobre, né, esse mundo feminino? E onde é que as duas se encontraram, né, para fazer o E-Conecto, né? Já começou errado, uma é advogada. Que horror! Bom, eu sou Camila Dutra. Eu comecei direito, parei o direito, fui morar na Austrália. Queria me encontrar. Um canguru? Exatamente. Um canguru, koala, me encontrei, retornei. Terminei direito, falei, eu não quero o mundo do direito, essa advocacia tradicional, não gosto. Entrei na área de privacidade e proteção de dados, LGPD, aquelas coisas chatas que tem que pedir consentimento. Então, eu sou aquela pessoa insuportável que fala, não pode mandar para leads, não pode ter banco de dados, essas coisas assim. Encontrei meu sócio e a gente... boníssima. Pablito. E a gente fundou a Xplan, que é uma consultoria legal especializada em startups. Então, hoje eu trabalho dentro do mundo de inovação e tecnologia.
Sou uma pessoa entusiasta por conhecer as pessoas, então é esse caminho do networking que eu sempre fiz e foi através dele que a gente conseguiu expandir a Xplan. Hoje a gente tem sede em Floripa, sede em São Paulo. A gente já palestrou nos maiores eventos do Brasil, Rio Innovation, a gente já palestrou 2 vezes, a gente foi para Laje juntos falar um pouquinho. E, além de tudo, sou mãe da Antonella. Eu acredito que esse papel da maternidade dentro do currículo feminino é extremamente importante, porque, já que a gente está falando de mulheres, existe uma chave que vira quando a gente é mãe, que muitas vezes eles não são qualificados dentro do mercado de trabalho. E uma mãe, ela consegue resolver um problema, ela consegue fazer uma gestão de tempo muito melhor do que qualquer pessoa. Então, é algo que a gente também vem trazendo dentro do Eu Conecto, porque são qualificações que tu não consegue no INSPER, não consegue em nenhum lugar. Tem muita qualificação, não consegue no INSPER. Né? Eu digo INSPER porque ele é muito conhecido qualquer lugar, tu não consegue ali dentro. Então, é trazer isso, é trazer essa visão diferente. Essa mãe, ela não vai conseguir trabalhar 8 horas seguidas, né? Principalmente, eu digo por mim, tô no 4º mês de Antonella, não consigo trabalhar 8 horas seguidas, mas chega 4 horas da manhã, eu tenho um insight absurdo e mando, eu falo, a gente vai fazer desse jeito. Ele fala, oi? Eu falo, só vamos fazer, tá tudo certo. Eu e a Camila, a gente se conheceu através de um homem, né? Pedro Pirajá, do Sebrae de Santa Catarina. Ele nos conectou para fazer uma palestra para a B2L, Associação Brasileira de Legal e Lawtech, sobre empreendedorismo feminino. A gente fez uma reunião, eu falei, uma reunião com uma mulher, Camila, vamos ver como é que vai ser essa palestra, né? Olha aí, até nelas já tem essa... Não, mas isso a gente falou num outro podcast, que nós, mulheres, somos criadas para essa competitividade. É verdade, elas são muito mais competitivas, né? E a gente a gente não é acostumada a falar, amiga, dá a mão e vamos juntas, vamos fazer acontecer, diferentemente dos homens. Sim, que são brothers o tempo todo. Exatamente. E a gente foi fazer essa palestra, a gente se conheceu, ficou 2 horas se conhecendo e não fez nada da palestra. Meia hora antes da palestra, a gente falou, vamos falar da palestra, organizamos. E o ponto mágico dessa palestra, que foi onde, de fato, a gente teve a ideia do Eu Conecto, foi quando a gente chegou no momento inspirações femininas do mundo de tecnologia. A gente tem algumas, mas a gente gostaria de mais, porque a gente demorou um pouco, porque a gente tem muita inspiração masculina. E daí eu falei, olha, a gente está falando a nível nacional, por que a gente não, no final da palestra, fala, olha, quem quiser e é inquieta que nem a gente, vamos conversar, vamos fazer um grupo, sem muita estrutura, sem muito planejamento, vamos fazer, vamos acontecer, e é o que mais ou menos acontece dentro do Eu Conecto, porque a gente não consegue fazer sozinho, a gente precisa de uma força. Legal. E assim até hoje, né, Camila? A gente é executora, eu e a Camila, às vezes vem o pessoal do planejamento, vamos fazer isso, e a Camila, a gente se olha... Tudo bem, se tu quiser fazer, a gente só cumpre, mas a gente é executora. Então, eu sou Camila Teles, eu sou uma inquieta, uma curiosa, desde pequena. Meu pai tem 3 filhas, então eu era rapa do tacho. Não veio homem, ele disse, não, vai ser minha menino, assim. Por isso que eu falo que, desde muito pequena, não teve muito, assim... eu ensinava cavalo com 6 anos. Tu és a mais nova dos 3? Eu sou a mais nova, sou a caçula. Então, a casa, questões... Mas de casa, realmente, era uma coisa que até hoje, pra mim, eu tenho uma certa dificuldade. Mas eu adorava a rua. Meu pai era advogado, trabalhista, tinha um monte de audiência. Eu achava o máximo aquela vida dele, que não tinha muita rotina, audiência. Não, eu conversei com o juiz, tal. Eu falei, tá. Medicina não dava certo, porque eu ficava mal com sangue. Então, eu falei, não, vamos no direito que dá certo. Indo pro 4º, 5º ano de faculdade, o meu cunhado me chamou para auxiliar numa missão internacional em Austin, no Texas. Basicamente, eu ia ser motorista de um grupo de 30 pessoas, de levar no evento... Para XSW. Pro evento e pro hotel. Era isso que eu ia fazer. Só que Austin muda toda a cidade quando acontece o evento. Move mais de 1 milhão de pessoas e eu falei... Que legal! Eu não fazia nem ideia, gente. Eu sou muito arroz de festa, topa tudo. Eu vou, depois no caminho eu vou entender o que tá acontecendo. E aí eu tava lá e eu falei, inovação, música... Muito doido, né? Que é isso, uma mistura assim? Gigantesca. E algumas coisas abertas, não precisava ter credencial, eu falei, virou uma chave. Aí eu falo que realmente, eu acho que quando eu virei adulta, assim, eu brinquei que foi quando me deu um choque, assim. Eu falei pro meu cunhado, eu quero vir em todos os eventos agora do XSW. Eu não me vejo mais sem isso, vai virar uma droga pra mim.
Aí eu voltei e me enfiei em tudo que era evento de inovação e tecnologia em Florianópolis. O Simpla, gente, era o meu Facebook da época. Eu ficava assim, ó. E era tudo. Eu não entendia o que o pessoal falava. Eu ia no negócio desenvolvedor, eu não entendia linguagem. O que é linguagem de programação? E eu fui entendendo, e sempre uma acadêmica de direito. Bom, meus professores falavam assim: a Camila quer mudar de faculdade, ninguém entendia o que eu estava fazendo. E aí entrei no Startup Weekend, na época, em abril de 2018. Não tinha nem ideia, roubei de um menino que tava do meu lado, tinha 4 ideias. Até para quem está assistindo, participe no Startup Weekend. Não. Eu acho que é uma coisa importantíssima para se tu quiser empreender ou não quiser empreender, é importante. Exatamente. Eu cheguei, Desculpa. tinha 3 tipos, né? Desenvolvedor, design e negócio. Eu falei, eu não sei desenhar nenhum boneco, não sei o que é desenvolvedor, porque nem linguagem eu sabia o que era. Vamos para negócios, né? Óbvio. Vamos lá. Roubei a ideia do menino, que ele falou, não, eu tenho 4, que é uma. Eu falei, não. Fui a revelação, o 4º lugar, né? Mas a prefeitura da época, São José, quase quis contratar a gente e tudo mais. Peraí, 54 horas eu montei um negócio que quase a prefeitura... Que mundo é esse, né? E pro meu pai e pra minha mãe, a Camila, né, tá meio fora da casa. E nisso, Essa menina. estudando pra OAB, indo pra Empreende Brasil foi um dia antes da minha OAB. Até hoje foi uma virada de chave muito grande. Acho que na época da OAB é um momento muito... É vida ou morte, assim, pra quem tá fazendo faculdade. Porque parece que tu vai provar pro mundo que tu é capaz daquilo. É quase como tu validar um esforço de 5, 4 anos abissal. Exato. É quase como se fosse aquele momento Mas é validasse isso. tudo. E Ou é não, muito mais né? psicológico do que... Total. É psicológico, total. Olha, eu conheço muitas pessoas que falaram, não cansei, porque como vestibular, enfim. E era um dia antes do Empreende Brasil. Eu falei, vou no Empreende Brasil. Era na época, acho que R$1.000 o negócio. Consegui voluntário, enfim. Fui lá. E na época tava o Fuma, né? Um dos sobreviventes do acidente da Chapecoense. E aí ele falou só da história de vida dele, falou do momento. E aquilo me tirou um peso das costas tão grande. Eu falei, a OAB é uma fase, mas não é crucial na minha Não é o vida. fim da minha vida, né? Fui, quase gabaritei a prova. Foi uma coisa, assim, muito louco, assim. E aí me enfiei de cabeça nesse mundo de empreendedorismo. Me mudei para São Paulo. Me formei, fui para XW de novo, mudei para São Paulo. Vim pegar a carteirinha da OAB. Até hoje, gente, pode olhar minha OAB. Tá ali, tá zerada, tá limpinha, nunca foi usada, tá na carteira só. Empreendi lá, entrei no mundo das startups. Em São Paulo? Em São Paulo. Comecei a trabalhar e fundei a startup. 3 meses depois, pandemia. Eu trabalhava na área de vendas. Trabalhava 18 a 19 horas por dia. Um ano depois, a gente pensou em passar por rodada de investimentos. Foi quando eu conheci o mundo de investimentos e startups, que até então eu não tinha esse fazia conhecimento. ideia. Inovação e empreendedorismo já era uma coisa muito uol, né? O que é esse mundo de venture capital? E aí passei por Shark Tank e Bossa Nova Investimentos, foi quando eu fiz minha saída, com 19 meses de startup. E eu falei, uau, que mundo legal. Nossa. Tudo, coisas que acontecem em 10, 12 anos, acontecem em 1 ano e meio, né? É uma bizarro. coisa... Milhões, bilhões, que história é essa? E meu pai, o direito. Pai, esquece o direito, olha isso aqui. E aí fui trabalhar numa plataforma de equity crowdfunding, a maior do Brasil hoje. É CapTable, né? A CapTable. E final do ano passado fiz minha saída da CapTable e assumi uma operação como head hoje de uma plataforma de equity crowdfunding da Venture, chamada Angels Wallet. E foi um baita desafio. É como tu empreender, né? Tu tá empreendendo novamente, é uma plataforma nova, a gente tá com a primeira captação em aberto. E é tudo novo, assim, estuda muito, aplica, né? Você tá todo dia ali, constantemente desafio. E foi isso. Entrei hoje pro mercado de Venture Capital, enfim, 2021. E com certeza, eu acho que até o final dos meus dias eu vou estar vinculada a startups e investimentos, porque hoje é uma coisa que me brilha. Se empreender já brilhava, hoje eu falo, eu uso capital para impactar e atingir muito mais negócios. É aquela história eu não sei do que eu não sei. E geralmente acontece quando a gente participa de um evento desse de startup, como eu já escutei eu entrei de um jeito e saí do outro e abandonei a minha antiga vida para poder começar uma vida nova. São padrões diferentes, né? Querendo ou não, são valores diferentes até, sei lá, eu acho que é um mundo bem a parte do que existiu até agora, vamos dizer assim, bem diferente do que existiu até agora. Então, acho que as pessoas vão lá para, opa, pera aí, como assim? É que a gente está Eu sempre vinculado tive esse mindset, de repente tu tens outro. ao que a gente sabe.
que é os aspectos tradicionais, né? Sim. Então eu acordo às 6, vou pro meu trabalho às 7h30, Exatamente. trabalho até o final do dia e volto. Nesse mundo, ele é um mundo completamente à Final de parte semana desse. livre, normalmente, É. né? Final de semana não se Exato. trabalha. Não se trabalha no sábado e não vai domingo, pro né? É um evento. crime até Descansa. trabalhar que sábado e domingo. absurdo. E nesse mundo, ele é um mundo muito mais rápido e o final de semana são importantes para trabalhar também, né? Ou não, depende da situação. Mas eu acho que essa é a grande mudança que a gente geralmente vê e a maioria das pessoas falam exatamente o que vocês falaram. Assim, cara, eu entrei de um jeito e saí completamente diferente e abandonei aquilo que eu achava que eu estava certo e aquilo que eu achava que eu sabia. Isso é muito louco. E de lá para cá, vocês conseguem ver essa migração das mulheres para isso, porque já tem um tempo, né, querendo ou não querendo, que venha, que, pô, falando sobre inovação. Apesar do Brasil ser jovem ainda, quando a gente fala em venture capital, falando sobre investimento em startup, mas tu consegue perceber que está melhorando isso ou não? Fala a verdade. Eu particularmente consigo... Só tá nós aqui, ninguém tá escutando. Eu vejo que a gente consegue trazer mais mulheres, mais diversidade para dentro dos eventos. Um evento que eu fiquei muito impressionada com a diversidade foi o South Summit. É claro que ele tem esse viés de sustentabilidade, diversidade, então chama mais atenção, mas eu consigo sim ver que normalmente os eventos antigamente eram homens brancos, né? E hoje a gente consegue ver mais Aquela diversidade. foto da XP lá. Exatamente, assim. E daí a gente consegue ver essa diversidade, esse mundo feminino, esse mundo que precisa desses comentários, dessa contribuição diversa, né? Então a gente consegue ver mais no palco mais mulheres, existem mais mulheres se empoderando e levantando a mão e falando, não, eu vou se só tiverem mulheres. Por exemplo, no Rio Innovation, uma das palestrantes, ela falou, eu palestro se no palco junto comigo tiver só mulheres, eu não vou falar junto com homens. Caramba. Então, e ela era uma mulher de peso, trouxe Aconteceu. Aconteceu. E puxar um pouco do que o Punch falou, né? Para de trazer mulher para falar sobre diversidade, né? Mulher fala de outras coisas sem ser a diversidade, né? Eu acho chato pra caramba isso. Pegam as pessoas, né? Pegam as mulheres e vão lá, vamos chamar mulher, porque a gente precisa falar sobre diversidade. Não, cara, mulher fala sobre economia, fala sobre inovação, fala sobre marketing, fala sobre absolutamente tudo. Não é sobre, né? Não é sobre maternidade. Homem Também pode falar sobre filhos. Pode? Com certeza. É mesmo? Deve. Eu não consigo. Eu tenho 3. E deve falar, né? Eu tenho que terminar, tenho 4 perguntinhas para fazer e cada uma vai ter que fazer de forma individual e pessoal, tá? Então, qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Começa de lá, depois para cá. Só porque tu olhou para ela querendo a resposta dela antes. A outra também olhou para ela. Então tá. Eu vejo que a minha maior dificuldade foi quando a gente, de fato, decidiu fundar a Xplan, com pouca maturidade na área de empreendedorismo. E a gente começou pelo lado difícil, que era fazer vídeos, fazer essa parte de mídia. Então, foi uma ideia não muito boa, que hoje a gente entende e valida e vê a importância, mas a gente começou pelo lado de ser blogueiro, pelo lado bonito do empreendedorismo, e depois de 6 meses eu olhei e falei, tá, E agora? não tá entrando dinheiro, só tá saindo dinheiro, a gente vai ter que mudar essa parte. Então eu vejo que essa foi uma escolha que a gente teve, que hoje A escolha comercial, no fim. A escolha comercial foi o marketing. Exatamente. Não foi... A gente começou pelo marketing, não Entendi. pelo comercial, pela busca de leads. Legal, boa. Pô, excelente. Eu adorei a tua resposta. A minha maior, eu acho que até hoje é eu respeitar o tempo e o período das pessoas de evolução. Às vezes eu quero que as pessoas vejam o mundo com os meus olhos. É isso que eu ia dizer, né? Ela tem 27 anos de idade só e já passou por tudo isso. Ela deve pensar que todo mundo é igual, né? E não é, né? Todo mundo tem seu ritmo, Então, né? é pauta de terapia isso, assim. É, imagino. Camila, É diferente, cada né? um tem seu tempo, cada um tem seus momentos. Tem Exatamente. pessoas que não vão querer e tá tudo bem. É difícil. Mas é difícil, porque você vê, às vezes, tantas oportunidades. Como não vai querer? E aí você Seu fala burro. assim, como que tá tão, pra mim, né, tá tão, tipo, quando eu entrei no mundo de venture capital e eu vi a necessidade de ter mulheres falando sobre isso, porque hoje a gente tem pouquíssimas, e aí o que eu falo, você não faz às vezes quase nada, vamos dizer assim, e tu é relevante, porque tu é a primeira. Ela é o grupo de 3, 4. Então, assim, eu vejo tanta oportunidade que às vezes eu fico, calma, respira, Camila. Isso é uma maior dificuldade pra mim até hoje. Assim. Controlar essa É, ansiedade com os outros, né? A expectativa que tu tens com os outros. Né? E tu olha pra pessoa e tu vê
Tanta coisa incrível, Potencial, tanto aham. potencial, né? Eu acho que realmente essa não é fácil, não. Vamos lá. Quem que você admira, né? Ou foi uma inspiração, ou até uma mentora. Opa. Quem que você admira, foi uma inspiração, ou foi até uma mentora? Ou ainda? Eu fiquei refletindo muito sobre Sempre isso. em masculino aqui, tá? Minhas perguntas. Começar a mudar aqui. Mas isso é inconsciente. É Tá inconsciente. tudo Sim, bem, exato. e nós também usamos. Eu fiquei refletindo muito e normalmente as pessoas trazem pessoas famosas, mas na terapia eu vi que uma inspiração muito grande é a minha avó, que Legal. não se separou, mas hoje ela mora em casas separadas. Ela pegou um dinheiro, abriu um camelô e até hoje ela trabalha, ela tem 87 anos. Caramba. Ela trabalha, vai pro Paraguai, empreendeu. Caraca. Comprou apartamento e conta na época que deu um cheque, teve a mudança do plano Collor. Não. Meu Deus. E daí ela deu um cheque. Assim, ó, ela batia no peito e falava, eu vou fazer e ponto final. E o meu avô falava, tá maluca, tu. E ela até hoje, ela empreende, então ela é uma inspiração muito grande de mulher forte, de mulher guerreira, que bate no peito e fala, eu vou fazer porque é isso que eu quero fazer. Eu olho pra vocês duas, né? E como eu, como o Pancho, como todas as pessoas, geralmente a gente tem que ter uma inspiração próxima, né? Porque raramente a gente vai encontrar. Se não tiver alguma inspiração, a gente não vai seguir aquele caminho. É muito difícil, né? Que legal. Bom, eu sou canceriana, então sempre me emociono com essas perguntas. Meu pai. Que massa. Meu pai, assim, é a pessoa, desde que eu era pequena, tipo assim, Camila, mesmo com medo, vai. E, assim, pega o microfone. Ele sempre foi de me estimular, assim, pequeno. Vai lá no palco, pega o microfone. Vai de tipo, ele, mesmo com muito medo, até hoje ele fala, assim, quando eu mudei pra São Paulo, foi um baque, assim. Em casa eu sou única, assim, foi eu chorando, ficando, ele chorando, indo no Uber. E ele disse, aquele momento foi muito difícil pra mim, porque minha vontade era te pegar no colo e Claro. volta pra casa. Só que ali eu sabia, se eu fizesse isso, ia te trazer várias coisas que tu ia... Então ele falou, pra mim foi muito difícil, mas hoje eu vi o quanto isso te fortaleceu e eu acho que é isso, assim. A segurança que eu sinto, principalmente aí dos meus pais, né? Do tipo, vai Camila, voa, que a gente tá aqui. Essa sensação que eu tenho do tipo assim, pode ser a ideia mais maluca que eles nem entendem. Eu falo venture capital, eu falo equity crowdfunding, eles ficam assim, isso, filha, eles não sabem direito o que é. A pior Mas coisa eles pra um pai, tá? apoiam. Mas vê a É tua, perguntar o que vê que teu filho brilho faz e não nos saber a olhos. resposta. É incrível, assim, isso pra mim... Meu pai, ele não sabe exatamente o que eu faço, ele fica sem resposta. Hoje em dia, Aham. depois de muitos anos, ele aprendeu. Mas eu acho que isso deve ser uma coisa meio complicada. Mas será que ele faz, né? Eu fico imaginando se teu pai tivesse meninos, em vez de só Meu meninas. Deus. Ou se tivesse uma menina no meio de meninos, né? Será que ele teria uma postura semelhante? Será que o fato de ter só meninas não ajuda ele a Estimular viver isso, esse universo Sim. e entender? Porque ele nunca teve e- o universo teve do experiência, menino, né? né? Exato, exato. Então, pra ele sempre foi tudo igual. Ele fala pra mim as coisas não tem uma diferenciação. Então, ele sempre fala, eu sempre tive 3 meninas. E ele sempre falou, eu queria que vocês fossem independentes. Eu não queria que vocês dependessem de homem nenhum. Quero que vocês sejam mulheres e pessoas, que, enfim, que sejam... A vida de vocês seja só vocês comandando, né? Aham. Não esteja ali realmente. E é difícil, meu pai tem 65 anos, né? Então ele vem de uma estrutura bem ainda Oh, machista do Rio Grande do patriarcal. Sul, Uhum. sabe? Rio Grande do Ele Sul? era o arrimo de família. Então tem tudo isso, né? E ele falou, só tive meninas. Então vocês são a minha sequência, né? Minhas gerações. E né? vale ressaltar também que tu tem 3 irmãs, cada um com sua personalidade, com seu Com- caminho. Total, São total. 4 no total? Não, nós somos em 3. Ah, tá. Ah, tá. Eu vejo que essa é a beleza da vida. Provavelmente ele não as educou de forma igual, mas ele deu os estímulos e cada um recebe seus estímulos de forma diferente. Então é certeza. também trazer essa beleza de mulheres sermos únicas. Uhum. É verdade. Se fosse empreender, agora começa contigo. Se fosse empreender em alguma coisa completamente diferente, o que tu iria fazer? Viagens. Mais uma coisa que vem na minha família. Desde nova, pegamos carro, viajamos e tudo mais. Pra mim, a vida é um sopro. Então, tudo que a gente leva daqui são experiências. Tudo que a gente conversa aqui, tudo que a gente tá trazendo aqui são experiências. Óbvio que a gente olha pro futuro, é muito importante a gente desenhar o futuro, né? Mas nossa história, né? Nossas memórias, eu não trabalharia com certeza com viagens. Que legal. Essa foi a pergunta mais Outra. fácil, porque eu tenho... Desde que eu voltei da Austrália, eu não queria voltar da Austrália, porque eu me apaixonei pela área de restaurantes, gastronomia. Legal. Fui obrigada a voltar para terminar a faculdade. E eu tenho certeza que, provavelmente, daqui a uns 20, 30 anos, eu vou abrir um café.
Um café daquele Porque só daqui a 20, 30 anos? Não, porque eu quero construir essa parte de inovação, Certo. investimentos, quero trabalhar nisso. Eu quero algo que seja tranquilo. Eu quero um café, não que eu fale para as pessoas fazerem. Eu quero que seja um café pequenininho, que as pessoas cheguem e falem: o que tem hoje? Não é a pessoa que vai escolher, e sim eu vou falar: olha, hoje eu estava com vontade de fazer um bolo de cenoura e é isso que você vai tomar. Então ela vai lá tomar um café comigo. Entendi. E aí tu não precisa de uma segurança, né, desse café, pelo menos nos primeiros anos as pessoas entenderem isso. Então tu não vai, o café não vai ser dependente, aliás, você não vai ser dependente do café. Exatamente, então, vai ser um hobby. Legal. Um caminho Vai transformar um negócio num hobby em cima de uma orientação que vai ser só tua. Exatamente. Legal, faz sentido. E agora, pra finalizar, você se encontrar aos seus 19 anos, o que você ia falar pra ti? Continue ousada e pioneira em muitas vezes. Você não vai ter muitas inspirações na sua frente, assim. Você vai realmente construir, como a Cami mesmo falou. Né? É única. Às vezes a gente procura tantas inspirações, né? Poxa, eu queria tanto uma pessoa que já tivesse... Só que às vezes a gente olha para a nossa jornada e a gente sabe que ela é única. Então, é muito bom você se inspirar em diversas histórias, mas ter a tranquilidade e acho que a felicidade, que a tua história é só tua. A assinatura no final da carta vai ser só tua, assim. Acho que eu falaria isso. Que legal. Confie nos seus instintos. Eu digo isso porque eu sempre tive vontade de cortar o cabelo curto. O Rafa acho que não me conheceu de cabelo longo. Não. Depois você pesquisa, você vai ver que eram mulheres diferentes. Eu sempre tive essa vontade e eu falava, não, mas mulher de cabelo curto, não. E daí, de fato, quando eu comecei a empreender, quando a gente expandiu o X-Plan, eu cortei curto e as pessoas falaram, meu Deus, parece que esse cabelo nasceu pra ti, assim, cabelo comprido é outra mulher. Então, confie nos seus instintos. Muitas vezes a gente duvida deles. E hoje, muitas vezes eu falo pro Pablo, a gente não vai fazer isso, tá? Mas por quê? Eu falei, não vai. No início, ele me questionava. Hoje ele fala, tá bom, é isso? Tá bom. É isso que tu sente? Que é o que o Rafa falou, que a gente consegue ver as pessoas de forma transparente. Sexto sentido também, tem isso também, né? E agora com mãe ainda, agora... Tem o sétimo, oitavo e o nono exatamente isso que eu ia sentido. dizer. Não sei se é bom ou ruim, né? Mas... não vejo como ruim, não. Não consigo ver como ruim. É que daí a gente vê coisas a mais. Que não queria, que não queria ver, né? Que os outros entendeu? não Daí vendo tu que estão começa a sendo ver poupados. os perigos da vida que até então tu era inconsequente, Tem isso né? também. Então, Às vezes é bom não Um saber toque das de coisas, ingenuidade é interessante. Porque Exato. um dos problemas, não, uma das necessidades que tu precisa fazer para empreender aqui no Brasil é ser um pouquinho ingênuo. Exatamente. Porque se tu fizer conta matemática mesmo, tu não faz. complicou. Então tu precisa de uma certa ingenuidade. Então, Ou loucura, né? ou loucura. Obrigado demais por ter tirado o tempo de vocês e poder gastar ele aqui com a gente, podendo produzir um conteúdo tão incrível e principalmente falar algo que é importante nos últimos 100 anos, né? No mínimo nos últimos 100 anos, e talvez agora a gente está começando a ver frutos desses últimos 100 anos, dessa batalha tão incrível, que é esses espaços que vocês têm que tomar, né? Eu acho que uma das palavras mais benditas por vocês são esses espaços que vocês vão tomando e vão começando a criar essas referências para essas pessoas que talvez vocês não tiveram na frente. Eu acho isso espetacular. Obrigado demais. Muito obrigada. Obrigado, Pancho. Vou falar rapidamente das redes sociais. Por favor. Pancho com BR, Real Rafa Silva, podcast ATDQN, @ Camila Teles, Camila com C e 2 L's, Teles também, _. Legal. Cami Dutra A. Xplan, @Xplan Consultoria. e @ Angels Wallet. Enzo, E Angels @ Wallet. Eu Conecto. E @ Eu Eu Conecto Conecto. com dois O meu a Os. gente ia esquecer. Conectou, né? Exatamente. Conectou. Pessoal, obrigado E demais. @podcast. ATD, que falei antes, já no falou? meio falei antes. Mostra Me pra perdi. ele depois. Me perdi. Pessoal, Desculpa aí, foi mal. obrigado pelo tempo de vocês, cara. Demais por compartilhar. E se puder, não esqueçam. Mantenham no canal através dos inscritos, que pra nós vale muito. Talvez pra você seja uma coisa rápida. Tamo junto.